Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. E aqui quem vos fala é o professor Antônio Marques. A nossa aula hoje é uma breve revisão sobre expressões algébricas e a equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então vamos aqui para... Bem, expressões algébricas. Deixa eu sair aqui de um pouquinho. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Então, gente, quando se trata da expressão algébrica, quando isso é introduzido no sétimo ano, a gente começa a ter um processo matemático de desenvolvimento de números e letra. Quando o aluno está no sexto ano, ele só vê expressões numéricas e a partir do sétimo ano começa aí a estudar as expressões algébricas. Então, as expressões algébricas são aí sentenças matemáticas que contêm letra e números, tá certo? Então, aqui nós vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Tá, ok? Deixa eu ficar aqui nessa parte superior. Bem, ó, mais uma coisa aqui. Ó, determine o valor de f, que ele é igual a x ao quadrado menos y dividido por 2, quando o x for 2 e o y for menos 2. Isso é o item A. O item B, quando o x for menos 3 e o y for menos 5. Então, gente, aqui nós temos uma expressão. Posso dizer que f é igual a x ao quadrado menos y dividido por 2? Posso dizer que é uma equação. Mas a partir do momento que as letras elas recebem valores diferentes, a expressão vai também ter um resultado numérico diferente. Assim, para resolver essa expressão, o item A, vamos aqui na solução. Vou repetir, tá certo? Ó, eu vou repetir aqui a expressãozinha f igual a x ao quadrado menos y dividido por 2. Então, quando for resolver uma questão dessa natureza, o que é que acontece? Vocês vão atribuir, ou seja, substituir o valor da letra dentro da expressão. Isso é, no item A, onde tem x, eu vou colocar 2. E onde tem y, eu vou colocar menos 2. Então, assim substituindo, ficaria f igual a 2 ao quadrado menos 2. Por que o menos 2? Porque é o valorzinho aqui do nosso y. Y é igual a menos 2. E nós temos um menos que está na expressão, na fórmula. E aí nós vamos responder aqui a nossa potência. Então fica f é igual a 4. Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E por que deu positivo? Porque nós temos aqui a multiplicação de dois sinais iguais, menos vezes menos. Então, na regra de sinais, diz na multiplicação, operações com sinais iguais, resultado positivo. Assim, menos vezes menos, mais. Então, mais positivo. Nesse caso, vamos aqui operar aqui o numerador. 4 mais 2 igual a 6. E dividido por 2, f é igual a 3. Então, essa expressão f igual a x ao quadrado menos y dividido por 2, quando o x for 2 e o y menos 2, o valorzinho do f vai ser 3. Agora, qual é o valor do f nessa expressão quando o x é menos 3 e o y é menos 5? Então, é só substituir, gente, é bem simples. Substitui dentro da expressão. Pega o valor que está explícito de cada letra e coloca ela dentro da expressão substituindo. Onde tem x, eu vou colocar agora o menos 3 para levar ao quadrado. Então, é importante que menos 3, o x ele, nesse item B está dizendo menos 3. Então, eu coloco ele no parêntese. Porque o sinal também está sendo elevado ao quadrado.
certo? Menos 5. Então, vou resolver aqui. Logo, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. Então, mais 9. Mais uma vez, menos vezes menos, mais. Então, por isso que aqui dá mais 5. Então, 9 mais 5 são 14. Dividido por 2, 7. Então, vocês lembram que eu falei anteriormente, né? Quando eu determino que a letra ela recebe o nome de variável, dentro da expressão é atribuído diversos valores, tá certo? Nesse caso, valores, o x aí poderia ser um valor desconhecido, mas a partir do momento, o x e o y, quando a questão te dá o valor, ele não é mais algo desconhecido. Então, ele não passa mais para ser uma incógnita, passa a ser uma variável. Pois, à medida que a gente vai atribuindo valores nessas variáveis, o valorzinho da expressão vai dando um valor diferente. Show? Vamos partir agora para o estudo da nossa mais uma expressãozinha. Nós temos o seguinte: qual o valor numérico da expressão 2x ao quadrado menos 16 mais menos 16x mais 17 para x igual a 2? Acontece que onde tiver x, eu vou substituir por 2. Essa é uma expressão, onde tiver, então eu vou repetir aqui a solução, certo? Onde tiver x eu vou colocar o quê? 2. Então fica aí 2 vezes 2 ao quadrado menos 16 vezes 2 mais 17. Primeiro eu vou resolver aqui a potência. Então 2 ao quadrado, 4. E menos 16 vezes 2, vou resolver aqui a multiplicação. Menos 16 vezes 2 dá menos 32. Certo? Então, repito aqui o mais 17. Nesse caso, eu tenho que 2 vezes 4 é igual a 8. E repito aqui, menos 32 mais 17. Aqui eu vou operar aqui 8 menos 32. Então, se eu tenho 8 mais 8 menos 32, sinais diferentes na soma, o que é que eu faço? Toda vez que os sinais for diferente, eu subtraio e repito o sinal que acompanha o maior. Então, 32 menos 8 dá 24, igual a 24, e repito aqui o sinal, né? O sinal menos negativo, né? Assim fica menos 4 mais 17. Mesma coisa, na mesma regra de sinais. Operações com sinais diferentes, isso na soma. Operações com sinais diferentes, eu faço o quê? Subtraio e repito o maior. Então, eu vou subtrair 24 menos 17 dá 7. E repito o sinal aqui do maior. Então, gente, show de bola. Aí nós temos que o valor dessa expressão aí para x igual a 2, o valor dela vai ser igual a menos 7. Vamos partir aqui para os estudos das equações. Então, gente, aqui nós temos um enunciado que nos diz: denominamos a equação do primeiro grau em reais na incógnita x. Toda equação que pode ser escrita na forma ax, ou seja, a vezes x mais b igual a 0, com o a diferente de 0, a e b pertencente ao conjunto dos números reais. Os números a e b, ou seja, os números que serão representados aí no a e no b, eles serão chamados aí coeficientes, tá certo? Da equação, e o b é o termo independente. Então, isso aqui é só um enunciado, uma parte teórica sobre as equações. Então, como resolver equações? Mas primeiro, para a gente resolver uma equação do primeiro grau, vamos entender o porquê encontrar o valor do x, o que é que isso significa, a gente encontrar o valor da incógnita, né, de algo desconhecido. Então, vejamos o seguinte, nós temos aqui uma balança, gente, de 2 pratos, certo? Essa balança, ela é um símbolo que realmente foi desenvolvido dentro do estudo das equações. A palavra equação quer dizer equidade, igualdade. Essa igualdade é uma igualdade entre os dois membros, os dois termos. E levando isso para a balança, é a igualdade entre os pratos. Então, eu tenho uma expressão algébrica que tem uma equação. Toda equação,
seja do primeiro, do segundo, terceiro e etc. Toda equação é uma expressão, mas nem toda expressão é equação, pois para ser equação é necessário que a gente tenha aqui a igualdade entre o primeiro termo e o segundo termo. O primeiro prato da nossa balança, o peso que tem no primeiro prato da balança tem que ser igual ao peso que vai ter lá no segundo prato da balança para permanecer um equilíbrio. Se permanecer desequilíbrio, não é mais uma equação, é uma inequação. Show? Então veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui no primeiro prato da minha balança x mais 2 e no segundo 5. Nessa imagem a gente percebe que a balança ela está equilibrada. Se ela está equilibrada, o que é que vem, né, no nosso subconsciente para igualdade, equação? Quer dizer o seguinte, que existe um número que eu vou colocar no lugar do x para, quando eu somar com 2, dê igual a 5. E eu acredito que vocês já saibam que número é esse. 3. Assim, x é igual a 3. Levando isso de uma maneira, ó, se eu pegar 3 mais 2, vai ser igual a 5. Então, é aí a noção de uma equação, de um equilíbrio, de uma igualdade entre dois membros ou dois termos. Beleza? Vamos aqui resolver essa equação da maneira convencional, da maneira de cálculo que nós utilizamos, né, no nosso cálculozinho. Vejamos, ó. Eu vou mostrar duas maneiras. Vou mostrar uma maneira que dentro do processo matemático é uma maneira coerente, tá certo? Não que a segunda não seja. Para não dizer que um é certo e que um é errado. Todas as duas maneiras que eu vou mostrar aqui são maneiras na qual a gente encontra o valor de algo desconhecido que é a minha incógnita, no caso x. Então vejamos o seguinte, ó. X mais 2 é igual a 5. Tá certo? Então vamos imaginar aí um equilíbrio em uma balança. No primeiro membro aqui, no primeiro termo eu tenho x mais 2 e no segundo eu tenho 5. Certo? Então, imagine, o que eu colocar no prato da balança de um lado, eu também devo colocar em outro para que permaneça em equilíbrio. Pois se eu colocar só em um lado, o que acontece? Beleza? Então, assim, eu vou atribuir um número no primeiro termo, que fica antes da igualdade, e no segundo termo, que fica após a igualdade. E esse número será o menos 2. Então, a equação, ela não perdeu o equilíbrio. O que, se eu coloquei menos 2 em um lado e coloquei menos 2 em outro, permaneceu no equilíbrio. Assim eu posso fazer o quê? Resolver a minha expressão. Eu vou cancelar esse 2 com esse 2, por quê? Porque 2 menos 2 é nada. Assim, no meu primeiro membro, fica no meu primeiro termo, fica x é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Show? Maneirazinha bem bacana. Então, vamos agora utilizar, gente, a maneira que nós fazemos esses cálculos no nosso dia a dia. Uma maneira de ensinar a gente simplificar, ganhar tempo e agilidade para resolver questões dessa natureza. Vamos nós. Ó. Temos aqui a equação x mais 2 igual a 5. Então veja o seguinte, o que é que a gente faz? O que é que nós fazemos no nosso cotidiano? Nós temos aqui o primeiro termo e nós temos aqui o segundo termo. Primeiro termo ou primeiro membro antes da igualdade, segundo termo ou segundo membro após a igualdade da equação. Assim, nós vamos pegar nós vamos deixar só no membro, só de um lado, a parte que tem a nossa variável, a nossa incógnita, que é o x. E para o outro lado, nós vamos colocar só o valor aí do coeficiente, por causa do nosso termo aqui independente, que é o 2. Lembrando que, quando a gente faz essa modificação, a gente troca, né, números ou variáveis de termos, também o sinal a gente troca, ou seja, se ele está positivo, ele passa negativo, se está negativo, ele passa positivo, ou seja, sempre vai passar com o sinal oposto. Assim, nós temos mais 2, ele vai passar negativo, menos 2. Então, x é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Tranquilo? Então, vamos agora para nossas
soluções das nossas equações. Pronto. 3 mais x igual a zero. Como resolver essa equação? Vejamos, vamos pegar aqui a maneira mais prática que utilizamos no nosso cotidiano. Então, permanece aqui no primeiro membro só o x. O 3 vai para o segundo membro com sinal oposto. Assim, x é igual a 0 menos 3, x é igual a menos 3. Pronto, encontrei o valor do meu x, da minha incógnita. Vamos aqui para a segunda, o item B, que diz que 23x mais 2 é igual a 2. Vamos resolver. Solução. Repetir aqui a expressão. O que vai acontecer? Vamos deixar só no primeiro termo a parte que tem x, né? A parte variável, a parte que tem letra. Vamos passar para o segundo o número, certo? O coeficiente numérico. Assim, ele também passa com sinal oposto, tá? Positivo passa negativo. Então, passou menos 2, ficou 23x é igual a 2 menos 2, que dá igual a 0. Pronto. Agora nós temos aqui 23x, que é 23 vezes x igual a 0. Então, se a gente está multiplicando, esse número, que é o coeficiente, ele vai passar dividindo para o outro membro. Então, fica 0 dividido para 23. Então, 0 dividido para 23, x é igual a 3. Desculpa, x é igual a 0. Beleza? Então, x é igual a 0 nessa divisãozinha aí. O nosso terceiro exemplo aqui, que é o nosso item C. Cinco x menos 3x é igual a 30. Então, a gente pode até pensar. Existe um valor que eu multiplico por 5 e vou subtrair ele pelo 3, que também o valor será multiplicado por 3, que vai dar 30. Então, que valor é esse? É o valor do x que nós vamos encontrar. Então, na sua solução, nós vamos ter 5x menos 3x, a gente percebe que a nossa parte literal é a mesma, ou seja, a letra é a mesma. Por isso que se chama equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, eu posso somar, eu posso subtrair. Então, 5x menos 3x, eu vou conservar a letra e eu vou fazer a operação com os números. A letra não é o x, então 5 menos 3, 2. Então, dá 2x é igual a 30. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo termo dividindo. Então, fica 30 dividido por 2, assim nosso x é igual a 15. Ok? Vamos passar agora para o nosso terceiro exemplo. 4x mais 10 é igual a 45 menos 3x. Certo? Então, aqui, né, vamos deixar no primeiro termo só as partes que tem letra. Então, assim nós vamos pegar aqui o 10 vai passar para o segundo membro e o menos 3x ele vem lá para o primeiro membro. Assim, eles passam com sinais opostos. Então, 10 vai passar para o segundo termo negativo e o menos 3x vai passar para o primeiro membro ou primeiro termo positivo. Então, fica 4x mais 3x é igual a 45 menos 10. Como a parte literal é a mesma, eu conservo a parte literal e somo os coeficientes. 4 mais 3, 7. Repita aqui a parte literal, que é o x. E 45, tá certo? 45 menos 10 dá 35. Beleza? Assim, se o 7 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo lá o 35 lá no segundo termo. E x aqui vai ser igual a 5. Ok? Tranquilo, gente? Vamos passar para nossos dois últimos exemplos para finalizar nossa aula. Pronto. O item E, nós temos que 3 que multiplica x menos 1 é igual a 8 mais x. Então, gente, aqui nós temos uma distributiva. Esse 3 ele vai multiplicar pelo x, vai multiplicar por todos os dois
elementos que estão aí dentro do parênteses. Então 3 vai multiplicar por x, também 3 vai multiplicar por menos 1. Assim nós vamos ter aqui 3 vezes x dá 3 vezes x dá 3x, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aí iguala a 8x mais 4. Nesse caso, para facilitar a nossa vida e para que isso não seja possível no final da resolução a gente ter que multiplicar toda a expressão por menos 1, eu vou agora fazer diferente. Eu vou deixar no primeiro termo só os coeficientes e no segundo termo vamos deixar aí as partes que tem letras, tá certo? Assim, eu vou passar o 3x para o segundo termo e vamos pegar o 4 e passar para o primeiro termo. Então fica dessa natureza. 4 está positivo, passa negativo. E 3x está positivo, também passa negativo. Então ficou menos 3x menos 4 menos 3 é igual a 8x menos 3x. Fazendo a operação, nós vamos ter que menos 4 mais menos 3, eu vou ter que menos 7. E 8x menos 3x, a parte literal, que é a letra, que é o x, eu conservo e eu vou operar os números. 8 menos 3, 5. Assim, menos 7 é igual a 5x. Então, o x que está multiplicando, o 5 que está multiplicando o x, passa dividindo. Então, fica menos 7 dividido por 5 é igual a x, ou seja, x é igual a menos 7 quintos. Pronto, finalizou a questãozinha aí. Agora, gente, nós vamos resolver uma equação fracionária. Nessa equação a gente tem que ter cautela, tá certo? Calma, porque se a gente não tiver paciência, a gente acaba errando no cálculo e erra o resultado final da equação. Então ele diz que 2x terço, ou seja, 2x sobre 3 mais 1 meio, ou 1 sobre 2, é igual a 5. Então, como resolver uma equação dessa natureza? Veja o seguinte. Nós vamos utilizar aqui um método conhecido como método da borboleta. Que método é esse? Primeiro, eu vou multiplicar o 3 vezes o 2. Certo? 3 vezes 2 dá 6. Agora, nós vamos multiplicar essa parte que eu circulei, ou seja, 2x vezes 2. Então, dá igual a 4x. Depois, nós vamos multiplicar essa parte que eu circulei na cor azul. 3 vezes 1, 3. Pronto. Nesse caso, ficou 4x mais 3 dividido por 6 igual a 5. Essa maneira, esse método da borboleta é um método mais prático, pois senão seria possível fazer o MMC. A gente encontra o MMC de 3 e 2 seria 6. Aí depois a gente ia ter que dividir pelo numerador e multiplicar pelo numerador, depois a mesma coisa para poder chegar nessa expressão que está aí, que é 4x mais 3 dividido por 6 é igual a 5. Nós temos aqui igualdade. Então nós podemos fazer o que? O meio pelos extremos, isso é, podemos multiplicar o 6 pelo 5, que dá igual a 30. Então ficaria aqui 4x mais 3 é igual a 30. O 3 passa, né, para o outro lado da igualdade, subtraindo. Ok? Então fica 4x é igual a 30 menos 3. Então 4x é igual a 27. Só o x vai ser o quê? 27 dividido por 4. Assim, minha gente, podemos chegar aqui a uma conclusão que o resultado pode ficar numa fração, x igual a 27 sobre 4, certo? Que é uma fração irredutível. Ou eu posso dividir 27 dividido por 4, a gente conta aí 6,75. Beleza? Então, gente, essa aula foi aqui programada para ajudá-los na resolução do exercício da aula dessa semana. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.